Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21. Um evangelho bem pequeno, mas que vem falar sobre a mãe e os irmãos de Jesus Cristo. Diz assim o evangelho: a mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele, Jesus, lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e as observam. Aqui eu quero, a respeito da mãe de Jesus e dos irmãos de Jesus, se Jesus teve irmão ou mãe, ou melhor, se teve irmãos ou irmãs ou não teve, eu quero que você possa ver na descrição desse vídeo. Tem 3 vídeos sobre essa questão e eu mostro quem são os irmãos de Jesus e mostro que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado você encontra esses vídeos. Mas eu queria falar aqui algo muito importante para a reflexão do evangelho de hoje. Jesus vai dizer que os seus parentes, a sua família, na verdade, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. E aqui, nessa passagem, muitos vão dizer que Jesus ignorou a sua mãe, que Jesus meio que desprezou a sua mãe, porque diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É como se Jesus estivesse desprezando a sua própria família e fazendo pouco caso delas. Na verdade, quando Jesus diz, no versículo 21 do evangelho de hoje: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e as observam. Vamos ver se Nossa Senhora ouviu a palavra de Deus ou não. O anjo do Senhor, o anjo Gabriel, apareceu a Maria. A gente vê isso em Lucas capítulo 1, versículo 30, quando o anjo vai dizer: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. E aqui ele continua: eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Se cumprindo aquilo que está no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria, não compreendendo essas palavras, vai dizer, Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem algum? Como se fará isso se eu não conheço homem algum, se eu sou virgem? E aí continua: respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Aí a pergunta é: Maria ouviu essa voz do anjo, ou seja, ouviu esse anúncio de Deus para ela? Ouviu. E ela pôs em prática? Ela observou essa palavra? Ela fez com que essa palavra se cumprisse na sua vida? Ou ela desprezou? Ou ela fez ouvido de mercador? Ou fez como os fariseus, que tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha olhos, mas não enxergava? Que foi bem profetizado pelo profeta Isaías: eu conheço um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E Jesus disse: eles escutam com os ouvidos, mas não ouvem. Eles veem com os olhos, mas não enxergam. Será que Maria fez isso? Ignorou? Ao contrário, veja o que diz o versículo 38, a Santíssima Virgem Maria, diante da palavra de Deus. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vontade dela? Não, segundo a tua palavra.
e o anjo afastou-se dela. E tudo se cumpriu de acordo com a palavra de Deus, que a Santíssima Virgem Maria aceitou e viveu na sua vida. E isso se concretiza, se confirma, quando ela visita Santa Isabel. No versículo 45 do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, Isabel, depois de ter aquele diálogo com Maria, e você pode ler aí o versículo 39 até o 45, para não ficar longo aqui. Depois daquele diálogo com a Isabel, veja o que Isabel vai dizer a respeito da Santíssima Virgem Maria. Bem-aventurada és tu que crestes. Crestes em quê? Nas palavras do anjo. Pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Dizer, falar, tudo aquilo que foi dito da parte de Deus. Isabel, cheia, repleta do Espírito Santo, diz que se cumprirão na vida da Santíssima Virgem Maria tudo aquilo que foi dito a respeito do projeto de salvação da parte de Deus. Por quê? Porque ela é bem-aventurada. Bem-aventurada por quê? Porque é a mãe somente de Jesus? Não. Bem-aventurada porque creu em Jesus. Porque creu na sua palavra. Porque creu na mensagem do anjo. E assim, a Santíssima Virgem Maria faz se cumprir na sua vida e na vida da casa de Israel, né? Ou melhor, na vida da família de Deus, né? A Sagrada Família, Maria, José e Jesus, faz se cumprir aquela palavra que Jesus diz: bem-aventurado é o homem, o varão ou a mulher que ouve estas minhas palavras e põe em prática, porque serão como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram a tempestade, os ventos, o rio, né, as enchentes, bateram contra aquela casa e ela não foi destruída. E por que não foi destruída? Porque está edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Por isso, perseguiram José, Maria e Jesus, tentaram tirar a vida do menino, tentaram matar o menino, fugiram para o Egito, voltaram para a Judéia, da Judéia desceram para Nazaré para se cumprir o que foi dito, ele será chamado Nazareno. Ou seja, a Sagrada Família ouviu as palavras de Deus e colocaram em prática. E aqui, quando Jesus vem dizer, versículo 21 do Evangelho de hoje, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e as observam. Ele não está desprezando Maria. Ele está dizendo aqui que todo aquele que ouvir a palavra de Deus será como a sua mãe, será como seu pai adotivo José, homem irrepreensível, será uma pessoa prudente que edifica a casa sobre a rocha. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Dá uma olhadinha nos vídeos da descrição e no comentário fixado.